dia, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 10 de maio de 2022, são 8 horas da manhã e daqui a alguns minutos, Mercúrio fica retrógrado no signo de Gêmeos, que é o seu próprio signo de regência. O Mercúrio fica retrógrado aí umas 3 vezes por ano. É uma energia que a gente já está acostumado a lidar com isso todos os anos. Só que neste ano, Mercúrio está fazendo as suas retrogradações em signos de ar. Em janeiro, Mercúrio ficou retrógrado no signo de Aquário. Agora ele vai ficar retrógrado no signo de Gêmeos e no segundo semestre ele vai ficar retrógrado no signo de Libra. Então ele cobre aí os signos de ar. O que significa Mercúrio ficar retrógrado, né? Mercúrio tem a ver com todos os processos mentais de pensamento, da aprendizagem, da cognição, da percepção da realidade e como que a gente vai ajustar essa percepção da realidade dentro do nosso universo de crenças, dentro do nosso mapa mental. Então, Mercúrio tem muito a ver com o nosso pensamento de um modo geral, o pensamento das pessoas individualmente, mas também o pensamento da coletividade. E um movimento de retrogradação, como se o planeta estivesse indo num sentido e precisa fazer uma paradinha para poder rever algumas questões. É mais ou menos como a gente sai de repente de um cômodo para o outro, de repente se você para e esquece, para o que eu vim fazer aqui mesmo, né? Aí às vezes você até volta para o lugar que você estava antes para poder retomar, para lembrar o que você ia fazer. É mais ou menos esse lapso. Às vezes Mercúrio dá essa sensação de que acontece um lapso na nossa forma de pensar e que é muito importante para que a gente tenha aí uma espécie de virada de perspectiva. Porque o que acontece é que o nosso cérebro ele tem uma tendência a formar cristalizações de pensamentos, de ideias, de crenças, para criar uma estabilidade mesmo, né? E a gente vai vivendo a vida de acordo com aquela imagem, com aquela estrutura mental que nós criamos. Só que a aprendizagem ela se faz justamente quando nós desestruturamos essa composição que a gente criou e atualiza isso. Então, para você aprender alguma coisa, você não tem que ficar reforçando o teu pensamento. Pelo contrário, para você aprender alguma coisa, você tem que abrir a sua cabeça, deixar que o seu pensamento seja desestabilizado por uma nova informação que muitas vezes você não sabe como lidar. E nesse momento de lidar com a nova informação é que você atualiza a sua mente. É como uma pedrinha que caiu no lago, que estava parado ali, cai uma pedrinha, cria aquelas ondulações e depois o lago vai se restabelecer numa nova configuração. Então a nossa mente funciona assim. Esses momentos de Mercúrio retrogradando são momentos excelentes para nos colocar muitas vezes em confronto com as nossas crenças, desafiar a nossa estrutura mental a mudar. E a realidade tem colocado imposições sobre nós e que tem muita gente que está sofrendo porque está sendo obrigada a mudar a sua forma de pensar, que foi estruturada, que foi muitas vezes guiada pela mídia, né? Que foi muitas vezes estruturada pelos líderes religiosos que ficaram falando na cabeça da pessoa uma série de questões e a pessoa se conformou com essa estrutura de visão de mundo. Agora não. Com essa retrogradação de Mercúrio, ele vem e dá uma cutucada, ele desafia. Será que isso que você escutou do seu pastor realmente é verdade? Será que isso que você escutou na Globo News realmente é verdade? E a hora que você fica com esta dúvida e você compara e vê a realidade, será que realmente o Brasil melhorou quando na verdade você olha que você está pagando mais caro, inflação maior do que 28 anos atrás, né? Ou seja, começa a ver que os dados da realidade se impõem e obrigam você a fazer uma virada mental. Muitas pessoas resistem a isso, né? Que é a resistência ou a dificuldade, muitas vezes, no aprendizado. Então, este é o momento que nós vamos viver, né? E vai durar aí um período de alguns dias, que a retrogradação de Mercúrio, ele é breve, mas vai colocar em xeque muitos pensamentos, muitas formas de pensar
que já não estão mais atualizadas ou não são verdadeiras. Então vou mostrar para vocês aqui esse momento da retrogradação de Mercúrio e por que vai se tratar de um atrito com a realidade. Acompanhe aqui comigo. Mercúrio fica retrógrado aqui pelo horário de Brasília, agora às 8 horas e 47 minutos, daqui a pouquinho. Não é? Então ele fica retrógrado aqui aos 4 graus de Gêmeos. Ele já ficou retrógrado em Aquário, aqui no início do ano, e agora vai ficar retrógrado em Gêmeos, depois vai ficar retrógrado lá no signo de Libra. Então, né, nesse momento em que ele fica retrógrado, aqui no signo de Gêmeos, esse R aqui representa um movimento retrógrado, ele se coloca em quadratura com a Lua que acabou de entrar em Virgem. Virgem é o signo da realidade concreta, da vida civil, da vida do dia a dia. Mercúrio tem a ver com a nossa rotina, tem a ver com as nossas coisas da vida mesmo, cotidiana, não é? E então significa que a mente aqui, no seu maior poder, porque ela está no seu signo, né? Mercúrio está no signo de Gêmeos, então ele está em dignidade, como nós dizemos na astrologia mais tradicional, ele está no seu signo de regência. Ao quadrar, que é um aspecto de atrito, de desafio, a Lua, que é a nossa percepção em Virgem, que é a realidade. Então, o que Virgem representa? O dia a dia, o aluguel que você paga, o transporte, as condições da escola que você tem os seus filhos, né? Como é que é a tua rotina, como que é o horário que você dedica para trabalhar, né? Se você tem condições ou não tem condições de pagar um empregado para te ajudar nos serviços e nas tarefas, né? É o teu dia a dia, tua agenda, como que ela funciona. E aí essa percepção da realidade, e ainda mais para o horário de Brasília, isso cai na casa 3, o que reforça ainda mais para nós brasileiros aqui, a percepção do que é verdade e que não tem nada a ver com a propaganda de governo ou com a propaganda que é feita pela mídia, porque isso está agora sofrendo o escrutínio da tua mente crítica, para aqueles que desenvolveram a criticidade, para aqueles que não pegaram o senso crítico e jogaram na bacia da privada, tá? Consegue usar para perceber que a realidade está uma porcaria, né? E que algo precisa ser feito, algo precisa ser mudado, principalmente em termos de Brasil. Qual é o perigo aqui? Que pelo horário de Brasília, essa retrogradação acontece numa casa 12 do mapa do momento da retrogradação. E a casa 12 é a casa dos inimigos ocultos, então fala-se muito de golpe, dessa situação toda. Então aqui existe o perigo realmente deste pensamento e desta conversa se voltar para questões obscuras da nossa história, né? Mas há aqui o ponto de criticidade sendo colocado nessa situação aqui para que a gente possa dar uma virada, uma mexida nessa estruturação toda aí, tá? Então aqui a gente também, né, tem um sextil, que é um aspecto muito positivo, com Vênus. Então, daqui podem vir ideias também para a melhora da condição da economia e também no mundo, vamos dizer assim, para a questão da paz. Pode vir alguma proposta de cessar fogo aí nos próximos dias, tá? Alguma questão mais concreta a esse respeito de como lidar com a guerra, tá? Se vai funcionar, eu não sei, porque existem outras forças planetárias mais poderosas em cima dessa aqui. Mas é uma porta que se abre aí, talvez de uma comunicação que talvez no primeiro momento não seja bem compreendida, tá? Por conta de Mercúrio estar retrógrado. Quando Mercúrio está retrógrado, existe muita coisa, muita fala não compreendida, muita comunicação trocada, oblíqua, né? Conversa que é jogada fora. Então, às vezes, a fala fica meio comprometida nesse período aqui. Mas existe este quadro. Esse site aqui, o cafeastrology.com, ele traz muitas informações para quem gosta de astrologia, para quem é astrólogo, está estudando astrologia em inglês, né? Então, aí é bom aprender o inglês para isso. Ele mostra aqui o quadro da retrogradação de Mercúrio, agora de maio, que vai até dia 3 de junho de 2022. Então, assim, essa faixa laranja que representa o signo de Touro e essa faixa amarela representa aqui o signo de Gêmeos. Então, o que aconteceu? No dia 26 de abril,
Mercúrio entrou nessa área aqui, que é a chamada zona de retrogradação, que é todo o caminho que ele vai percorrer 3 vezes. Na primeira vez, ele percorre essa zona nos graus finais, onde ele começa em cima da estrela Algol, né? Ele começa o seu processo ainda em movimento direto e chega aqui, no dia que nós estamos hoje. Hoje, dia 10 de maio, né? Ele tem, aqui está pelo horário lá da costa leste, acho que dos Estados Unidos, né? Então, mas para nós vai ser 8h42, 8h47, varia um pouquinho, né? Aqui no dia 10 de maio, ele vai fazer um movimento retrógrado, ou seja, ele vai passar toda essa faixa no sentido contrário aqui. E vai voltar a se encontrar com Caput-Algol no dia 3 de junho. Então alguém pode perder a cabeça por suas falas, por suas declarações ou por seus movimentos erráticos, tá? Então presta muito bem atenção aí. Presta muito, ainda mais para o Brasil com Mercúrio na casa 12 dos inimigos ocultos, né? Movimentações, falas e conspirações podendo trazer a perda da cabeça de alguém aí, né? Até o dia 3 de junho. Então, a hora que ele volta aqui para o movimento direto, ele vai de novo trafegar pela terceira vez por essa zona final de Touro, depois entra na zona de Gêmeos e só vai sair desta zona no dia 18 de junho. Então daí, dia 18 de junho, Mercúrio trafega por novos graus ainda não vivenciados. Mas ele vai patinar nessa zona do final de Touro, que vem desde a estrela Caput ao Gol até o dia 18 de junho. Sendo que o ponto de virada vai ser hoje e depois o dia 3. Hoje ele fica retrógrado, dia 3 de junho ele fica em movimento direto. Quando você vê os artigos publicados de astrologia horoscópica falando de Mercúrio retrógrado, normalmente as pessoas ficam chovendo no molhado e falando que na época de Mercúrio retrógrado sua correspondência atrasa, o seu contrato demora, né? A coisa que você faria em 3 ou 4 lances demoram 8, 9 lances porque existem atrasos da burocracia, extravios. É verdade, essas coisas podem acontecer com Mercúrio retrógrado, mas Mercúrio retrógrado não é só isso. Tá? O pessoal fica muito assim, é o período de bagunça, de confusão, então cria uma espécie de demonização do Mercúrio retrógrado que tem gente que nem sai de dentro da caverna no período de Mercúrio retrógrado. Não é bem assim. Nós temos que aproveitar a energia de um planeta retrógrado, porque é como se a gente conseguisse tomar essa energia um pouco mais para a gente, porque ele dá uma paradinha, e nessa hora que ele dá essa paradinha, que a gente mira nele e consegue se conectar com essa energia que muitas vezes é rápida, né? Mercúrio é o planeta mais rápido, né? É o The Flash, vamos dizer assim, dos planetas. Então ele faz um movimento muito rápido e você tem que aprender. É o processo mesmo de aprendizagem, né? Se você não prestar atenção 2 minutos lá na explicação daquela equação cabeluda, você perdeu um processo lá, você já não vai conseguir fazer aquela maledeta daquela equação, né? Então você tem que prestar atenção minuto a minuto. E quando o Mercúrio fica retrógrado, é como se você desse uma congeladinha no The Flash para você conseguir se aproximar, para você conseguir se apropriar desse movimento, né? E ainda mais fazendo uma quadratura com a Lua hoje, que traz para o signo de Virgem, que é Terra, que é o signo da realidade. Então ele fala assim, ok, vamos pegar a nossa percepção, vamos pegar o nosso pensamento, vamos pegar a nossa capacidade crítica e olhar para os reais problemas da realidade e não ficar voando, ficar delirando. Porque senão a gente acaba sendo puxado pela outra energia de Júpiter que esteve junto com Netuno. Júpiter agora entrou no signo de Áries, mas você tem Netuno ali no signo de Peixes que pode fazer com que você fique sonhando aí ou acreditando em histórias da carochinha, né? Então esta retrogradação de Mercúrio desce à Terra. Ele traz a mente para olhar para a tua realidade, para a tua coisa concreta e fala assim, pera aí um pouquinho. Por que eu estou defendendo tais e tais coisas? Por que eu estou replicando no WhatsApp tais e tais notícias se a vida está uma porcaria e piorou muito? Né? Por que eu estou
aceitando esse tipo de coisa. Então aí a pessoa começa a entrar no senso crítico. Ela escuta uma propaganda de governo e olha para a realidade e vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que nós estamos vivendo o pior período da nossa história nos últimos, desde a redemocratização do país. Então aí começa esse senso crítico a mobilizar o quê? Novas opções, novas escolhas, olhar para coisas que até então muitas vezes a gente não olhava com muito apreço e começa a falar, não, está na hora de eu mudar minha forma de pensar, está na hora de eu mudar minha forma de escolher as coisas, né? E isso é evoluir, isso é aprender. Lógico, para aquelas pessoas que não arrancaram o seu cérebro, jogaram na bacia da privada e puxaram a descarga, que tem muita gente que fez isso e praticamente é caso insolúvel. Pessoas assim, não adianta você discutir com elas, são portas, né? Às vezes até uma porta é capaz de aprender alguma coisa, mas tem gente que não tem condições nenhuma, porque a cabeça está totalmente fechada. Então só ficou o quê? Quando a pessoa não tem mais mente racional, só fica o quê, né? Perdeu a parte nobre do cérebro, né? Porque não sei se vocês sabem, o nosso cérebro ele tem 3 camadas, uma mais interior repitílica, animal, uma mediana que nos dá as mínimas noções sociais, vamos dizer assim, de viver em bando e tudo mais, que é o cérebro mamífero, e a parte do córtex, né, que é onde acontece a matemática, a música, a posição política, o senso crítico. Então tem gente que desligou essa camada do cérebro, né? Ela apenas é um ser mamífero, ela não é um ser humano, ela é um ser mamífero apenas, né? E algumas até vão mais lá embaixo e ficam só no repitílico. Então essas pessoas que perderam a capacidade de raciocinar, de entender a realidade, que jogaram realmente a sua parte cerebral nobre na bacia da privada e puxaram a descarga, e que ficam no WhatsApp, aí, né, compartilhando no fake news, esse pessoal todo fanático, né, que acredita em bobagens e tudo mais, muitas vezes só sobra para eles o cérebro animal, por isso que eles reagem com ódio, com violência, com agressividade, com estupidez, com falta de educação. Sobra só isso para eles, porque não existe mais outra atividade nobre do cérebro dessas pessoas. E a gente vê isso muito nesse bando aí desses 30% de fascistas que nós temos no Brasil e que apoiam essa estrutura tão terrível que nós estamos vivendo. Não adianta discutir com essa gente a gente simplesmente apaga e bloqueia o comentário delas aqui e faz de conta que elas não existem e joga elas na bacia da privada onde elas já jogaram o cérebro delas desde 2018, né? Então, é isso, gente. Vamos aproveitar a energia do Mercúrio retrógrado para olhar para a realidade. Sem medo, ter criticismo e mudar alguma coisa. Porque não adianta também ficar só esperando que as coisas aconteçam. Tem que ter atitude. Para isso você usa também a energia de Marte. Somos um composto dos vários planetas. A gente não pode esquecer nunca disso. Nós temos o Mercúrio pensando, mas você tem que ter o Marte agindo. Sem ação, não há nenhuma possibilidade da situação mudar. A gente só fica esperando. E esperança é uma coisa que eu sinceramente desaprovo, porque esperança é apenas ficar esperando. E eu prefiro sempre a luta pelos nossos objetivos, pelos nossos ideais, arregaçar as mangas e batalhar. Bom, gente, o recado está dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer um inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.